Cair pra segunda já caiu, gente. O Corinthians já caiu pra segunda divisão. O Corinthians não vai jogar a Copa do Brasil do ano passado, do ano que vem. Isso já tá decidido. O Corinthians não vai jogar Libertadores do ano que vem. Isso já tá decidido. Ou seja, o Corinthians pode não disputar a Sul-Americana e pode não estar nem no Brasileirão. Não vai ficar na Série A. Não vai. 7 empates em 11 jogos é muita coisa. É muita coisa. O Corinthians, se continuar assim, vai ser um time de terceira divisão e vai se transformar no Santa Cruz da capital paulista. Até a metade de 2024, era isso aí que os jornalistas diziam, que o Corinthians já caiu, que o Corinthians estava fora da Copa do Brasil, e realmente era a realidade do time na época, que amargava a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. No gol, o dono da posição era Cássio, porém ele vinha falhando bastante, então ele acabou indo para o banco de reservas para a entrada de Carlos Miguel, que aproveitou a chance e surpreendeu a todos com defesas inacreditáveis. Cássio, que é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, insatisfeito com o banco, acabou indo para o Cruzeiro. E Carlos Miguel, por sua vez, não esperou nem um mês da saída de Cássio e já saiu também, para o Nottingham Forest da Inglaterra. Nas laterais, Fagner e Hugo eram os titulares, com um desempenho péssimo. Na zaga, Kaká, Félix Torres e Caetano se revezavam. De volante jogava Fausto Vera, e no ataque faltava aquele algo mais. E de técnico, Antônio Oliveira, que tinha conseguido o incrível feito de em 11 rodadas ter perdido 9 jogos no Brasileirão, deixando o clube numa situação catastrófica, onde os próprios corintianos não viam mais a luz no fim do túnel. Até que o Corinthians trouxe um homem que foi fundamental para a reconstrução do time, Fabinho Soldado. Chegou para ser o diretor executivo do clube, após a saída de Rubão, que levou com ele um incrível histórico de ter pagado 5 milhões de dólares por Pedro Raul. Com Fabinho Soldado comandando as contratações, o Corinthians foi ao mercado e trouxe para a defesa Gustavo Henrique e André Ramalho. Para o meio-campo, José Martínez, Alex Santana e Charles. E pro ataque, Thales Magno e Héctor Hernandes, que fez domingo seu primeiro gol pelo Corinthians. E pro gol, uma das melhores contratações dos últimos anos, Hugo Souza, o paredão corintiano, que já na sua primeira partida fez uma atuação de gala, mostrando que o gol estava em boas mãos. E ao longo do ano ele foi mostrando isso cada vez mais, com defesas fantásticas e pegando pênaltis importantes. Como não lembrar daquele jogo contra o Bragantino, onde ele pegou 3 pênaltis seguidas, fazendo a fiel e ao delírio. E essa foi a base formada a princípio pelo Fabinho Soldado. E como a permanência de Antônio Oliveira tinha ficado insustentável, o comando técnico foi trocado para a chegada de Ramon e Emiliano Dias. Após essas contratações, quando a janela estava prestes a se fechar, o Corinthians estava em busca de mais um meia e mais um atacante. E o meia escolhido foi André Carrilho, que já havia trabalhado com Ramon na época do Al Hilal, que era o homem de confiança do argentino, e acabou sendo uma escolha fantástica. E no ataque o escolhido foi Memphis Depay. E como sempre a mídia dizia: vamos para um assunto sério? Porque assim, parece show de humor, né? O Corinthians vai contratar ninguém. O Depay está sendo oferecido a Deus e o mundo. E o Corinthians aproveita essa onda para vender a agenda positiva. É só isso. Aí no final, não, ele preferiu uma proposta de tal lugar, de tal país, de tal time. Esse jogador foi oferecido ao Flamengo na semana passada, retrasada. Nem abriu negociação. É um jogador que deve ganhar aí, eu calculo que uns 2 Gabigol e meio, quase 3, se bobear de salário, né? Tava jogando Eurocopa agora. Pois é, em Madrid. Jogador de salário altíssimo, atacante. Isso, então é um negócio totalmente inviável para qualquer clube brasileiro. Mas todos estavam errados. E em setembro de 2024, desembarcou um craque internacional do Brasil. E não podia ter tido uma escolha melhor. Rapidamente ele entendeu que era o Corinthians. Vai, Corinthians! E logo se adaptou ao estilo de jogo e ao que é ser Corinthians de verdade. Quando todos esses reforços chegaram, a situação do Corinthians na tabela era sair, faltando 10 jogos para o fim do Brasileirão. E o próximo jogo era contra o Internacional. E tudo estava caminhando bem. O Corinthians ganhava por 2-1 no placar, com 2 gols de Yuri Alberto e com essa assistência fantástica do Memphis no primeiro gol. Era um resultado excelente, que tirava o Corinthians da zona de rebaixamento. Mas aos 49 minutos do segundo tempo, no apagar das luzes, veio o banho de água fria. Após um vacilo da zaga, o Inter foi lá e fez o gol, empatando o jogo e tirando 2 pontos preciosíssimos do Timão. Um resultado terrível e com gosto amargo para o torcedor. Tava tão perto de finalmente ver o time sair do Z4. Na partida seguinte, Corinthians e Atlético Paranaense. Um jogo fundamental para a temporada, com 2 adversários diretos na briga contra o rebaixamento. E logo no começo do jogo, Kaká e Mateuzinho trataram de abrir o placar. Para dar tranquilidade pro jogo? Não, pro Corinthians nada é tranquilo. Após um apagão da defesa, 2 ataques e 2 gols do Cap, empatando o jogo antes mesmo do intervalo. Novamente um baque, que fez os torcedores terem o mesmo sentimento que tiveram contra
contra o Internacional, mas aí a estrela de um jogador brilhou. E aos 55 minutos de jogo, Memphis Depay cobre essa falta, jogando a bola na gaveta e fazendo seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. E não podia ter saído numa hora melhor. Após isso, Garro e Yuri Alberto trataram de aumentar a vantagem, no jogo que acabou 5-2 para o Corinthians. E foi nesse jogo que aparecia pela primeira vez o trio de ataque do Timão, que deu liga de uma maneira que ninguém imaginava. Pelo meio, Rodrigo Garro foi o garçom, dando assistências e ditando o ritmo do jogo, sendo o articulador do time e um jogador fundamental para o elenco. E no pior momento do time no ano, foi ele que disse a frase: tudo vai dar certo. E ele não podia ter mais razão. De centroavante, Yuri Alberto se transformou após a chegada de Memphis. Foi de um atacante que era meme, que errava domínios e era chamado de bagre, pro artilheiro do Brasil e do Brasileirão. Recebendo lançamentos fantásticos de Garro, Yuri Alberto virou finalmente o protagonista do time do povo. É de um protagonista que o time do povo precisa! Aí está! Yuri Alberto! Sem se esconder, sem se omitir. E pra fechar o trio de ataque, ele, Memphis Depay, o midiático, o craque. Como pode um jogador nascido na Holanda, que jogou anos no United, no Lyon, no Barcelona e no Atlético de Madrid, chegar ao Brasil e entender mais sobre o que é Corinthians do que quem se dizia corintiano desde criança? Bom, Memphis chegou e transformou a moral do clube. Deu um ânimo a mais para a retomada que o Timão teria, além de apresentar um futebol de gala repleto de gols e jogadas marcantes. Inclusive no jogo seguinte era outro jogo difícil, um concorrente direto ao rebaixamento, e foi dele o gol que deu 1-0 pro Corinthians no placar, contra o Cuiabá numa partida fora de casa e de pênalti. Essas foram duas vitórias que ajudaram em muito o Corinthians a dar uma respirada. O Ramon tinha achado o time, Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, Gustavo Henrique e André Ramalho na zaga e Bidu na lateral esquerda. No meio, de volante, Ranieri, Bidon e André Carrilho. E o trio de ataque mortal, Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Porém, o jogo seguinte não poderia ser mais difícil. Era simplesmente um clássico, Corinthians e Palmeiras. Palmeiras esse que estava brigando ponto a ponto com o Botafogo para ser campeão brasileiro. Uma situação totalmente oposta ao Corinthians. Porém, isso não entrou em campo. E o que prevaleceu foi a vontade de vencer do Timão, que não tomou conhecimento do seu rival. Quando exigido, Hugo estava lá. E no contra-ataque, Garro de fora da área e Yuri Alberto vencendo o goleiro Everton garantiram o 2-0 no placar. Uma vitória que não dava somente os 3 pontos ao Corinthians, mas dava também a virada de chave que o clube precisava. Dava confiança e mostrava que o Corinthians poderia sim brigar por algo a mais que a permanência na Série A. No jogo seguinte, o garçom Garro serviu um passe pro Yuri e um passe pro Depay, que colocaram a bola na rede ajudando o Corinthians a vencer por 2-1 o jogo contra o Vitória. Contra o Cruzeiro, novamente 2-1, com gols novamente de Yuri Alberto e de Memphis Depay, que fez essa pintura em plena Neoquímica Arena. Na sequência, contra o Vasco, Yuri e Memphis estavam de fora, mas na ausência deles, pode deixar que o Garro resolve, dando uma assistência para o Gustavo Henrique e fazendo 2 golaços para dar o 3-1 para o Corinthians no placar. Na partida seguinte, Corinthians e Criciúma, e dessa vez o jogo não começou mil maravilhas. Bolazier logo no primeiro tempo marcou 2 vezes, ajudando o Criciúma a ir para o intervalo com 2-0 de vantagem no placar. Mas a mentalidade do time estava diferente, o time estava mudado, e o foco já não era mais não cair para a Série B, e sim uma vaga na pré-Libertadores. E na volta do intervalo, mesmo fora de casa, o Corinthians conseguiu a virada para 4-2. Com gols de Rodrigo Garro, Matheus Bidu, com uma pancada de longe, e 2 gols de Yuri Alberto, com grandes jogadas de Romero. E com esse jogo, Yuri se tornava o artilheiro do Brasileirão, juntamente a Alejandro do Vitória. Na sequência do campeonato, vinha o Bahia, que era um concorrente direto à vaga para pré-Libertadores. E o Corinthians fez uma atuação de gala, metendo 3-0 no Bahia, com gols de Yuri Alberto, que se transformava no artilheiro do Brasil, e 2 gols de Memphis Depay, que anotou essa pintura de falta no segundo gol, dando um tiro no gol de Adriel, que nada pôde fazer. E na última partida do Brasileiro, o Corinthians encarava o Grêmio, que também não foi capaz de parar o Timão, que aplicou novamente um 3-0, com gols de Yuri Alberto para se consolidar de vez o artilheiro do Brasileirão, Charles de cabeça e Memphis Depay de bicicleta para fechar o ano com chave de ouro. Uma reta final inacreditável, com 9 vitórias seguidas, fazendo o time ir de rebaixado à Copa do Brasil e à pré-Libertadores. Após as férias, no começo de janeiro, já iniciou o Paulistão,
Paulistão, onde de início o Corinthians jogou com o time misto, para testar alguns jogadores que não tinham tanto espaço. E apesar de não estar com o time completo, as vitórias foram vindo, com direito a ótimas atuações de Thales Magno, que no comecinho do ano ajudou o Corinthians a conquistar pontos importantes com gols decisivos. E aos poucos o time titular foi voltando. Porém, a virada de ano não foi tão boa para alguns jogadores, como por exemplo André Ramalho e Matheus Bidu, que estavam falhando bastante, comprometendo o sistema defensivo do Corinthians no começo do ano. Além de Bidon, que não estava mais conseguindo se impor fisicamente no meio-campo e acabava perdendo muitas jogadas. Então, a solução de Ramon Dias foi realizar algumas trocas. Félix Torres entrou na zaga e José Martínez assumiu de vez a titularidade no meio-campo, além da contratação de um jogador fundamental hoje para o time, o lateral esquerdo Henry Leri, que mesmo estando 9 meses sem jogar, chegou e vestiu a camisa, demonstrando um ótimo futebol. Durante o Paulista, o Corinthians estava tendo excelentes resultados, porém contra times de menor expressão, e quando pegou o São Paulo, perdeu por 3-1. Quando pegou o Palmeiras, empatou por 1-1, com o Hugo defendendo um pênalti de Estevão nos minutos finais e evitando a derrota. E na tão sonhada pré-Libertadores, deu tudo errado. Na primeira partida, Corinthians e o CV se enfrentaram, um time semi-profissional da Venezuela. Na partida de ida, o Corinthians ganhou por 1-1 e na volta 3-2. Porém, o gol que deu a vitória para o Corinthians só foi sair nos 43 minutos do segundo tempo, com essa pancada de esquerda do Yuri Alberto. Um jogo muito sofrido contra um time bem inferior tecnicamente. Na próxima fase, Corinthians e Barcelona de Guayaquil se enfrentaram e na ida deu 3-0 para o Barcelona, um dos maiores vexames da história recente do Corinthians. Na volta, 2-0 para o Corinthians. Mesmo lutando, o placar não foi o suficiente, o Corinthians acabou sendo derrotado e sendo desclassificado da tão sonhada Libertadores. O que fez com que os torcedores duvidassem da capacidade do time, duvidassem se eles seriam capazes de ganhar um jogo grande. Porém, no Paulista, as coisas estavam indo bem. Contra o Santos de Neymar, 2-1, com direito a 2 gols de Yuri Alberto. E nos outros jogos, vitórias atrás de vitórias. O que fez com que o Corinthians fosse a melhor campanha do Paulistão, decidindo as fases de mata-mata na Neoquímica Arena. E assim foi. Nas quartas de final, 2-0 contra o Mirassol, com gols de Ángel Romero e Memphis Depay, com uma ajudinha do Alex Muralha. Na semi, novamente o Corinthians enfrentava o Santos, porém agora sim o Neymar, que ouviu conselhos do Dr. Léo Santana e acabou tirando uns dias de lesão para curtir o carnaval. Nesse jogo, show de Garro, Memphis e Yuri Alberto, no jogo que acabou 2-1 para o Corinthians. E o primeiro gol começou numa jogada ensaiada de escanteio, que resultou no cruzamento perfeito de Memphis e na finalização perfeita de Yuri Alberto. E no segundo tempo, Henry Leri cruzou e Garro com maestria jogou a bola na gaveta para dar a vitória para o Timão, classificando o time para a final, onde o Corinthians enfrentaria talvez o seu maior rival, o Palmeiras. E a ida foi disputada no Allianz Parque, em um jogo que acabou 1-0 para o Corinthians, com um golaço de Yuri Alberto, após receber um lançamento na medida de Memphis Depay. O Corinthians conseguiu marcar muito bem os avanços do Palmeiras, que não conseguiu furar o bloqueio adversário. E nessa partida, o que o André Carrilho jogou de bola foi um absurdo. Ele ditou o ritmo do meio-campo, deu até um rolinho, foi um verdadeiro maestro, suprindo muito bem a ausência de Garro, que por conta de uma lesão no joelho não conseguiu jogar a partida de ida. E aliás, temos um vídeo muito bom aqui no canal contando toda a trajetória de André Carrilho, desde a sua infância até chegar no Corinthians. Dá uma conferida depois, vou deixar o card aqui em cima e também o link na descrição. Após essa partida de ida fantástica, a volta teve que esperar 11 dias, pois no meio da grande decisão teve a data FIFA, que inclusive contou com muitos jogadores do Corinthians e do Palmeiras convocados para suas seleções. Voltando da data FIFA, no dia 27 de março rolou o derby, que definiria quem iria levar o troféu de campeão. Jogo esse que ocorreu na Neoquímica Arena, estádio do Timão. Garro, mesmo lesionado, deu tudo de si para estar em campo, como comentou na coletiva o técnico Emiliano Dias do Corinthians. Ele ontem sentiu, já todos sabem porque apenas aconteceu, ontem não podia caminhar. Hicimos o táctico e não podia caminhar. Então preparamos outra opção de jogo e ele hoje acordou, me mandou mensagem, eu vou jogar, ainda assim é meu último jogo da minha carreira, me falou. Imagina se não vai pôr um cara assim. Com a bola rolando, logo no início, o Memphis Depay mostrou que estava querendo o jogo, dando uma caneta no Mikael. E minutos depois, um chapéu de elástico. O camisa 10 do Timão não estava para brincadeira, tanto que participou da principal chance no primeiro tempo,
efetuando um drible no zagueiro do Palmeiras e passando a bola para Garro, que deu um belo chute, porém foi parado pela trave. No segundo tempo, o jogo começou tranquilo, um jogo muito truncado e estudado, até que o Félix Torres decidiu dar uma emoção pro jogo, dando um carrinho por trás e derrubando o Vitor Roque na área, resultando em pênalti para o Palmeiras, que teve na bola parada grande chance de empatar a decisão, com o Veiga na bola, o seu melhor batedor. Então ele se preparou para bater o pênalti e mandou um chute forte, firme, no canto, mas a estrela de Hugo Souza brilhou, pulando para o lado certo e efetuando a defesa, fazendo com que o estádio inteiro fosse a loucura. Que pegador de pênalti que é Hugo Souza. Ao longo de todo o Paulistão, foram 3 pênaltis batidos contra sua meta e ele pegou os 3, sendo 2 contra o seu maior rival. Ele se tornou o paredão do gol alvinegro. E após essa defesa lendária do Hugo, não teve jeito. Félix estava realmente querendo aprontar, e ele conseguiu. Deu novamente um carrinho por trás e fez outra falta, e dessa vez o juiz decidiu dar o segundo amarelo, expulsando o Félix Torres do jogo. Com um jogador a menos, o que restou para o Corinthians foi segurar o jogo, coisa que o camisa 10 do Timão fez com maestria. Ele levou a bola para a linha de fundo e depois de sofrer algumas faltas, simplesmente fez isso aí. Subiu na bola provocando uma confusão generalizada. Lance esse que lembrou muito o Edilson Capetinho em 99, que com suas famosas embaixadinhas fez o jogo virar uma porradaria. E por falar em porradaria, no meio da confusão, o Marcelo Lomba acabou tentando acertar um chute em José Martínez, que por sua vez devolveu com um tapa na cara do goleiro do Palmeiras. E após a análise do VAR, ambos acabaram sendo expulsos. E depois de incendiar o jogo, foi a vez da fiel torcida fazer sua parte, fazendo uma festa linda e esfriando ainda mais o jogo. E além de tudo, apesar de estar com um jogador a menos e estar segurando a vantagem, o Corinthians ainda teve a chance de sair vencedor da partida. Após bela tabela com o Memphis, Yuri Alberto teve a chance de fazer o gol do título, porém foi parado pela grande defesa do Everton. O Palmeiras até tentou, mas após 18 minutos de acréscimo, o juiz terminou o jogo e confirmou o Corinthians como o mais novo campeão paulista. Título importantíssimo para dar moral pro time, que vinha de muitos anos ruins, mas parece que finalmente o clube se reencontrou. E os destaques principais vão para Hugo Souza e Yuri Alberto, que passaram por momentos péssimos em suas vidas, fazendo ambos se questionarem se realmente eram talentosos. Mas eles deram a volta por cima, sendo os principais jogadores do Corinthians no torneio. E o Memphis mostrou que realmente merece ser o camisa 10, sendo fundamental para a final, acelerando o jogo quando necessário e esfriando o jogo em momentos de pressão, e provocando o Palmeiras com dribles e jogadas plásticas, gastando pelo menos 10 minutos no final do jogo apenas com sua experiência. Essa pisada na bola vai ficar marcada para sempre no derby. E que título pro torcedor corintiano, hein? E olha que o ano tá só começando. Acha que o Corinthians vem forte para brigar por mais? Deixa sua opinião aí nos comentários. E se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Eu sou o Diogo e esse é mais um vídeo do Fute Brasil. Até a próxima!